A religião do amor integral. Religião é uma das instituições mais poderosas, mais universais, mais capilares no sentido de atingir mais pessoas de toda a história da humanidade, em toda essa nossa humanidade, esse nosso mundo de provas e expiações. Mas esse mundo está mudando, nós sabemos disso. Não apenas pelo fim da Kali Yuga, como apontam os hindus, não apenas pelo fim dos tempos, como aponta Jesus, não apenas pela transição planetária, como apontam os espíritos, mas por tudo que a gente sente e percebe, esse mundo está mudando e vai mudar nas suas instituições, nos seus hábitos, nos seus seres. Vai mudar no quê? Na estrutura da Terra? Claro que não. Uma das instituições que precisa mudar e que, segundo a mensagem dos Espíritos, simplesmente vai acabar é a religião. Mensagens de mundos regenerados que já passaram pelo estágio de regeneração, portanto, não é uma coisa de uma hora para outra, apontam que não existem religiões, que todas as práticas, todos os momentos dos seres naqueles planetas, naqueles mundos, são voltados a Deus. Quando o próprio Jesus diz que haverá um só rebanho e um só pastor, na visão dos egoístas, é que não apenas só existirá no mundo o cristianismo, mas o seu cristianismo. Porque a religião tem sido esse triste instrumento de guerra, tortura, perseguição, violência, negação da ciência. Como perceber esse movimento na história do mundo, na perspectiva do mundo e em nós mesmos? Esse é o nosso desafio de hoje. Lá em João 4, versículos 22 e 23, o evangelista nos fala assim, que Jesus, conversando com a samaritana à beira do poço de Jacó, lhe disse assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa frase de Jesus nos estimula mesmo a pensar a história das religiões como um processo didático, um projeto pedagógico para a humanidade. De uma forma que o estágio mais primitivo desse processo foi quando a humanidade encaminhou o seu sentimento de Deus, a sua consciência interior de Deus, seu impulso de Deus, que permeia todas as criaturas, para um sistema de trocas, um mercantilismo com alto que, através de oferendas, sacrifícios de animais, frutas, crianças, mulheres, através de ritos, através de promessas, trocava com Deus
para obter os favores que lhe eram interessantes, ofertava sacrifícios rituais que lhe eram possíveis. Um toma lá da cá. Desde Moisés, que o alto já nos fala que não é assim que nós nos harmonizaremos com Deus, mas naquele estágio que foi possível falar, é através da não realização de erros. Não cometerás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim por diante. Pois houve um tempo já mais avançado, passados vários séculos, em que foi possível ao alto não se restringir apenas aos mandamentos de Moisés, que aliás também foram deturpados, receberam um acréscimo de centenas de outros mandamentos, diluindo o poder, se aproveitando, subvertendo, distorcendo o poder dos mandamentos. Quando o alto percebeu que era oportuno, nos enviou uma outra mensagem da virtude afirmativa. Não bastava, não era o suficiente não fazer coisa errada, mas era importante saber qual era o certo, qual era a essência, qual era o caminho, qual é o caminho da humanidade. E veio Jesus exemplificando a virtude do amor, porque aquele não fazer de Moisés distorcido tinha gerado uma comunidade que externamente não demonstrava, se policiava para não demonstrar os erros, mas que nos seus corações e privadamente os manifestava, os cultivava em abundância. Essa nova postura de Jesus nos veio trazer um grande alento, mas percebe-se que, assim como a religião da antiguidade ia muito para o polo do fanatismo, era irracional essa troca, esse mercantilismo com o alto, Moisés nos trouxe mais razão para isso. Jesus, porém, veio nos advertir pelo seu exemplo que não bastava mais a religião social, era preciso uma religião interior, e veio trazer a emoção, veio trazer o amor como elo fundamental da criatura com o Criador. Distorcido também que foi Jesus, infelizmente, e tão profundamente, veio o alto nos trazer a mensagem da razão novamente, mas já uma razão envolvida de emoção. É uma fé raciocinada, é uma razão direcionada para Jesus, para o amor. São novos tempos. Nenhuma religião por si garante essa integralidade de Deus, porque Deus é razão e emoção. É claro que o movimento espiritual, que a religião, que a religação de verdade é uma conquista interior, no altar de cada um que essa nova religião vai acontecer. Nós precisamos mais do que nunca disso. No futuro não haverá mais as hierarquias, as instituições, os interesses. A religião do futuro acontecerá no templo sagrado de cada um. Já agora, já não seria mais admissível recair nos mesmos erros, não é verdade? Então, pratiquemos. Aqueles que se candidatam ao mundo de regeneração precisam praticar uma religião universalista. Não é fora da igreja que não há salvação, mas é fora da caridade que não há salvação. É
união da fé e da razão dentro de nós. Não recaiamos nos erros das conveniências, das aparências, das palavras bem colocadas. Vivamos a religião do amor compreendido, da compreensão das leis de Deus e do amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.